Olá, estou muito feliz em recebê-los aqui nesse nosso ambiente de universidade corporativa. E olha, hoje nós temos uma alegria muito grande, porque, como você já sabe, nós temos os nossos conteúdos permanentes. Dá para entrar no site e verificar quais são esses conteúdos, dá para você observar uma sinopse de cada módulo, de cada vídeo. Mas nós temos também os lançamentos mensais e, como eu havia prometido, esses lançamentos mensais trazem sempre conteúdo de alta relevância, também iguais aos permanentes, mas aqui nesses lançamentos mensais nós nunca traremos um vídeo, serão módulos com um volume de informação preciosa. E esses conteúdos mensais são aqueles conteúdos que já trazem aquela etiqueta que inicia na sua farmácia, na sua vida profissional, inicia com esse conteúdo um período de transformação, porque são conteúdos mais relevantes, conteúdos que transformam. Meu amigo, o tema de hoje, eu estou muito feliz, eu quero que, meu amigo, minha amiga, eu quero que vocês assistam essa live especial, e tendo em mente assim, vocês vão perceber qual é o grau de profundidade do trabalho que a gente traz, vocês vão perceber o nível de reflexão que a gente traz. Eu acho que é muito fácil também de perceber que a gente não fica falando sobre, verbalizando sobre, a gente realmente traz conteúdo profundo, conteúdo de raiz, que vai provocar verdadeiras reflexões, transformações. Então, e o tema de hoje é um tema muito especial, né? Minha farmácia, ela dá lucro ou dá prejuízo? Olha, eu confesso a você que ao longo de toda a minha vida profissional de consultoria, eu encontrei um contingente muito grande de profissionais, de proprietários, às vezes até com mais de uma loja, e eles não tinham muita noção se a loja dava lucro ou dava prejuízo. E claro que a gente sempre ajuda nisso, né? Mas importante, você vai perceber que aqui nesse nosso ambiente da universidade corporativa, aqui o profissional vai conseguir, com a minha ajuda, desenvolver o raciocínio, perceber quais são as deficiências, quais são as oportunidades, e vai conseguir fazer um diagnóstico de um nível excepcional, vai conhecer com mais profundidade o seu negócio. Então, nesse mercado competitivo que nós estamos hoje, funciona mais ou menos assim: ou você conhece profundamente o seu negócio, você é protagonista do seu negócio, ou então alguém vai conhecer mais do que você e aí vai levar uma vantagem em relação a você. Terá uma vantagem competitiva em relação a você. Então, o que nós vamos ver agora é um conhecimento bastante importante. Eu honestamente, assim, eu tenho convicção que acho que mais de 90% dos proprietários de farmácias no Brasil irão reconhecer, se tivessem acesso a esse conteúdo, iriam reconhecer que são informações preciosas que nós estaremos junto com você. Você vai descobrir, vai analisar, vai descobrir. É um processo onde você não vai ser aqui teleguiado, assim, né? Teleguiado por uma planilha, isso é certo, isso é errado. Não, você vai ter uma base, uma fundamentação especial para fazer raciocínio, para saber aquilo que é melhor. Você vai analisar de acordo com o DNA da tua empresa. A tua empresa é diferenciada, é especial, é diferenciada. Então, seja muito bem-vindo. Eu estou muito satisfeito, muito feliz de ter preparado. E é importante que você observe o seguinte: esse lançamento que fala de lucro, perdão, lucro ou prejuízo, né? Que a gente vai falar do diagnóstico. Esse lançamento ele vai revelar o nível dos outros lançamentos que nós teremos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e aí nós já seguimos a nossa apresentação. Muito bem. Lucro ou prejuízo? Prejuízo ou lucro? Esse é um assunto muito importante. E nós vamos fazer aqui um diagnóstico para observar como é que está a situação da sua farmácia. Novos tempos, meu amigo, novos tempos para a sua farmácia. E você vai perceber
que você vai fazer esse diagnóstico com a nossa ajuda, mas de uma maneira muito tranquila, você vai ter uma experiência interessante. Esse módulo de lucro ou prejuízo, o diagnóstico da sua farmácia, esse módulo, já vou explicar em seguida, nós temos vários vídeos, nós temos planilhas, e assim a gente vai seguindo numa sequência progressiva, onde você vai ter uma noção muito especial de como está, como pode ficar, quais são as alternativas, quais são os caminhos. Essa dúvida que eu estou mostrando na tela aqui, essa é uma dúvida que ela sempre me preocupou muito, né? Eu sempre cuidei muito com o resultado. Primeira vez, quando eu escrevi a primeira matéria para a revista ABC Pharma, eles me perguntaram: "Ô, Gilson, qual é o tema que você quer abordar na tua primeira reportagem na revista ABC Pharma?" Eu não tive a menor dúvida. Rentabilidade. Proprietário de farmácia no Brasil, ele precisa saber se a loja dá lucro ou prejuízo, se a loja está numa situação saudável ou se está numa situação que preocupa. E eu sempre tinha essa preocupação. Por quê? Porque ao longo da minha trajetória encontrei muita gente que não tinha a menor ideia. Então a gente desenvolveu muito conteúdo para chamar atenção, muito conteúdo que eu chamo de jornada de consciência do cliente para que ele não seguisse a sua carreira, a sua trajetória na dúvida. Ele não pode ter dúvida, você não pode ter dúvida, ainda mais você que é empreendedor. Claro, não importa aqui se você tem uma loja, 2 lojas, 5 lojas, 10 lojas. Eu encontrei gente com 10 lojas também que não tinha uma noção muito clara todo mês de qual é o resultado. Então, meus amigos, esse diagnóstico é uma coisa preciosa e a gente vai revelar aqui, ele faz parte dessa série de conteúdos, né? Esse primeiro tema faz parte dos nossos lançamentos mensais. Você sabe que todo mês nós teremos uma estreia de um tema específico e aqui já estou reforçando aqui aquele selo da revolução. Quero dizer que esse assunto inicia um processo de revolução na sua farmácia. Quanto mais você conhecer, se aprofundar, nós estamos falando aqui de fundamentos que ninguém nunca vai tirar de você. São fundamentos que vão pavimentar uma base de transformação que vai levar você para outros níveis superiores. E essa preocupação minha, que eu sempre tive com o resultado, né? Farmácia dá prejuízo, dá lucro. Olha que interessante aqui, ó. É a sua vida que está em jogo. É a nossa vida que está em jogo. Então, para muitas pessoas, a farmácia se confunde com a vida dele. Eu já tive amigos proprietários que disseram assim: Gilson, minha farmácia começou com meu avô, com meu pai, e agora está comigo. Então, para muitas pessoas, a farmácia se confunde com a própria vida, com a própria história. E, às vezes, ele está no comando agora, mas o filho de 8, 10 anos já vai na farmácia, já começa a preparar, já começa a arrumar as caixinhas. Então, tem uma coisa de DNA, tem uma coisa do legado. Então, é a farmácia que está em jogo, é a vida que está em jogo, né? Independente do que nós vamos encontrar, aqui hoje, nessa live especial, eu vou mostrar para vocês como que será esse módulo, quais são os principais tópicos. Mas a gente sempre quer dizer o seguinte: independente do que se encontra no diagnóstico, não se culpe, né? Não precisa se culpar, se vitimizar. Não foi por causa do concorrente, foi por causa de alguém que não me deu apoio, foi por causa disso ou daquilo. Não, é muito importante. Eu sempre reforço assim, ó, a gente não está buscando culpados, né? E nós não estamos atacando ninguém, nós não estamos dando ênfase aos erros de ninguém. O que a gente está revendo o processo, é uma análise do processo. Então, quando a gente faz um trabalho excepcional assim, nós nunca estamos atacando as pessoas, criticando as pessoas, e sim o processo. Isso é muito importante, nós sabemos a diferenciação disso, né? Porque quando a gente sabe disso, bom, então, não se culpe, não se vitimize. O importante é conhecer a gravidade ou não da situação. O diagnóstico vai ajudar muito nisso, né? E a gente vai buscar a cura. No diagnóstico, a gente já começa a ter insights para a cura. E olha só,
Você, protagonista de uma jornada impressionante. Olha, meu amigo, é importante que você entenda. Eu vou separar essa minha. Ó, é importante que você entenda que a nossa universidade corporativa ela é o início, ela é a fundamentação para uma jornada. Eu adoro esse raciocínio. Você, protagonista. Aqui você vai encontrar conhecimento específico, você tem acesso às informações, você tem a tecnologia à disposição, você tem um ambiente virtual de aprendizagem de alto nível. Então, usufrua dessa experiência interessante. Quando a gente fala aqui de uma jornada, muito interessante, você vai ouvir muito dos meus quase 30 anos de experiência, por favor, muito mais prevenção e menos correção. Você vai perceber, quando a gente faz o diagnóstico, a gente percebe que, caramba, realmente eu podia ter cuidado disso, podia ter cuidado daquilo. Então, às vezes, do diagnóstico, no primeiro momento, ele serve para você tomar medidas corretivas, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que você comece a inaugurar, nesse processo de evolução, comece a inaugurar uma mentalidade de não de correção, mas de prevenção. Então, nesse primeiro momento, nós faremos medidas corretivas. Eu vou fazer uma correção aqui. Nós faremos muitas medidas corretivas, mas o mais interessante são as medidas preventivas, e a gente vai falar sobre isso mais adiante. Qual é a diferença, Gilson? Olha, medidas preventivas é quando você começa a drenar o pântano. Drenar o pântano. Quando você drena o pântano, a jacarezada some. Ou então, medidas corretivas. E como é que são as medidas corretivas, Gilson Coelho de Deus? Bom, medidas de correção, aí você fica a vida inteira matando jacaré. O momento do diagnóstico é o momento em que você vai identificar os problemas, vai fazer algumas medidas corretivas para sair de uma situação difícil, mas depois é importante que você faça ações preventivas, no sentido de não deixar a peteca cair de novo, não deixar o resultado cair e assim por diante. Então, aqui, quando a gente fala de medidas de prevenção, nós estamos falando em ir na causa, ir na raiz do problema. E quando a gente fala de correção, aí é mexer nos efeitos. Então, muito importante, nós vamos, aos poucos aqui, através dos nossos temas da nossa universidade corporativa, a gente vai, aos poucos, consolidando uma mentalidade de prevenção. Quando você age na prevenção, você está agindo, você está prevenindo, você tem menos desperdícios, você faz uma ação mais assertiva, o resultado é melhor e assim por diante. Muito bem. E antes da gente já entrar no tema do diagnóstico, eu quero dizer o seguinte: a nossa universidade, ela começa aqui, uso racional dos recursos. Ou a gente usa a cabeça ou desperdiça recursos. Normalmente, quando a gente faz o diagnóstico de uma farmácia, se ela dá prejuízo, isso significa o seguinte: a operação não se paga. Então, às vezes, mas por que dá prejuízo? Porque tem pouca inteligência, né? Normalmente tem pouca inteligência ou tem pouco cuidado no processo. Mas, como eu já disse antes, a gente não vai buscar culpado. O que nós queremos é colocar mais conhecimento no processo, colocar mais conhecimento na rotina do dia a dia. Então, ou a gente usa a cabeça ou esbanja recurso. Olha que interessante. Esse negócio de esbanjar recurso é capital. Isso é recurso escasso, está muito raro, né? Todo mundo quer dinheiro, mas ninguém. Está muito raro de você conseguir dinheiro. E se você for a banco, você vai ver taxas absurdas. Olha só. Tá, mas aqui desse lado também é capital. Mas como assim, Gilson? É capital, mas que tipo de capital é esse? Capital intelectual. Olha que interessante isso. Quanto mais você usa, mais você tem, mais você vale. A nossa universidade corporativa, ela é como se fosse um banco de conhecimento que tem conteúdo específico sobre gestão de farmácia. Muito importante isso. E você vai perceber que o tempo todo a gente vai seguir nessa linha de usar mais a cabeça, de usar mais as ferramentas de gestão que foram desenvolvidas ao longo desses nossos quase 30 anos de trabalho, estudo, pesquisa, consultoria no ramo de farmácia. Muito bem.
Quem não conhece não permanece. Nós estamos na era do conhecimento. Quem não conhece não permanece. O diagnóstico é um ponto de partida para ver se dá lucro ou dá prejuízo. Mas, assim, mesmo que você até... Olha que interessante, mesmo que você já saiba se tem lucro ou prejuízo, mas aqui você vai conhecer um pouco mais de profundidade. Você vai conhecer com mais profundidade para sair de um lucro baixo e ir para um lucro maior, para sair de um prejuízo, vir para o resultado positivo e assim por diante. Olha só, você precisa conhecer. Mas atenção, é conhecer no detalhe, não é conhecer assim superficialmente, sabe? Eu costumo dizer, inclusive, que é importante que a gente conheça a ponto de ter agilidade mental no diagnóstico, no DRE. Quando a gente já tem essa agilidade, aí nós cada vez mais a gente vai consolidando o protagonismo de uma jornada de sucesso. Muito bem, o conhecimento é a base, muito importante. Quem me conhece sabe que eu falo sempre, não adianta só indicadores, é importante a cultura de indicadores. O diagnóstico, a gente faz o diagnóstico com base nas informações, com base nos indicadores. E aí você olha e você pode até não gostar do que você vê. Quando você olha e não gosta do que você vê, o que são os indicadores? Os indicadores revelam aquilo que a empresa faz ou deixa de fazer. Os indicadores, a gestão é baseada em dados e fatos. Os indicadores revelam aquilo que a empresa faz de certo ou de errado. Então, muito importante aqui, ó, nesse diagnóstico, nós vamos dar uma analisada na nossa forma de fazer o trabalho, a gente vai questionar, é uma análise, a gente vai analisar os sintomas, a gente vai identificar necessidades, a gente vai identificar alternativas. Então, é algo muito mais profundo do que mostrar para você uma planilha, olha, é assim, quem está assim está bem, quem está assim está ruim, tá, mas é muito importante que você entenda a cultura que produz os tais números. Quando a gente olha o fruto e não gosta do fruto, é importante você ir na raiz, você saber como é que é a cultura, como é que trata a terra, como é que é o ambiente. Então, é muito importante. Nós estamos num momento muito interessante aqui. E você vai ver que a gente vai na raiz, a gente vai na base do negócio. É conhecimento mais profundo, tá? Nossa universidade corporativa dá esse suporte. E eu sempre comentei, né, que nosso trabalho é contribuir para que você, independente, estando em associativismo ou não, em pequenas e médias redes, para que você consiga ter uma jornada de sucesso, apesar da alta competitividade que nós temos no mercado de farmácias no Brasil. Não tem mais ninguém bobo e a nossa missão é contribuir com vocês para que vocês tenham uma jornada de sucesso, mesmo apesar da existência de grandes redes e assim por diante. Muito bem. E por que esse é um tema muito especial? Olha só, no mar tem lugar para peixe grande e lugar para peixe pequeno. Essa lâmina me acompanha há muitos anos. E lá por volta de 1910, mais ou menos, 2010, desculpa, perdão, 1910. Em 2010, o Laboratório IMS me contratou para a gente fazer uma jornada pelo Brasil afora para ajudar o pequeno, para levar conhecimento precioso para a farmácia independente, pequenos e médios, para que eles conseguissem prosperar. Então, essa foi uma fase muito interessante, porque a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, mostrando que o pequeno também poderia ter resultado e tal. Agora, nesse ambiente aqui da nossa universidade corporativa, estou muito à vontade para dizer o seguinte: a gente fez uma jornada interessante naquela época, mas agora que esse trabalho vai ter um alcance interessante. E olha só, esse pequeno aqui, se ele tiver qualidade na gestão, se ele tiver qualificação, se ele tiver acesso, informação, orientação, se ele trabalhar para que tenha um processo de profissionalização instalado, para que ele consiga uma jornada de alto nível. Meu amigo, isso aqui é muito, muito, muito importante. E por que esse desenho, para mim, ele é muito, muito interessante, ele acompanha a minha vida há muitos anos. A empresa grande, ela também tem as dificuldades dela e tal, mas são empresas consolidadas. Agora, o pequeno,
ele tem que ter qualificação, ele tem que ser serelepe, ele tem que ter algum diferencial, porque senão ele vai ser o ingrediente preferido da cadeia alimentar. É muito importante que ele tenha qualificações. E é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos mais ou menos hoje mais de 80 mil farmácias no Brasil. Tem aquelas que faturam muito, tem as grandes, e tem as que faturam menos, tem as menores. Esse trabalho da Universidade Corporativa, levar informação preciosa, esse tema do diagnóstico, dá lucro ou dá prejuízo, você precisa conhecer com profundidade. É importante conhecer com profundidade esses conteúdos, porque o pessoal aqui não tá dando moleza, não, né? Nós temos uma agressividade e o mercado está interessante. O mais importante que eu quero te dizer aqui, meu amigo, você que me ouve agora, nós não estamos orientando só para você se defender, não. Nós estamos orientando para que você consiga ser protagonista de uma jornada de sucesso, para que você consiga impactar positivamente, marcando a área onde você atua. Muito interessante isso. Muito bem. Hoje, quais são os temas fundamentais que a gente vai abordar nesse módulo? Muito importante, essa lâmina aqui nós vamos apresentar ela mais de uma vez, porque a gente vai revelar os módulos. Quais são os temas? Esse módulo de lucro ou prejuízo, né, diagnóstico da sua farmácia, quais são os módulos que você preparou? Então, é importante você entender, todo lançamento mensal, ele vai ser um módulo que traz vários vídeos, planilhas, traz várias ferramentas para que você possa fazer uma reflexão mais profunda, é quando inicia o processo de transformação, né? Muito importante. Então, olha só, o primeiro aqui, esse módulo de lucro ou prejuízo, o diagnóstico da sua farmácia, nós vamos ter um vídeo muito especial que fala da sustentabilidade da farmácia. A farmácia tem que ser sustentável. Esse é um material maravilhoso, interessante, porque você não tem ideia. Eu cansei de ver ao longo da minha jornada, né, quando a empresa tinha um pouquinho de dificuldade e o fornecedor percebe isso, não, mas fica tranquilo. Geralmente o proprietário fala assim: fica tranquilo que eu tenho garantias, né? Eu tenho garantias. Olha, anota aí se quiser, ó, casa, carro, terreno, apartamento. É muito comum em algumas regiões do Brasil o sujeito tem gado. Mas, homem de Deus, eu tenho garantias, mas peraí. Essas conquistas foram conquistas do passado, né? Então, é muito importante que a loja seja sustentável. E quando ele não faz diagnóstico, ele vai dando dinheiro bom no negócio que não está sendo sustentável e está drenando o patrimônio que ele já adquiriu com outro tipo de negócio, alguns até drenando o patrimônio que adquiriu com a própria farmácia, né? Porque conseguiu um patrimônio bacana em outros tempos, mas agora nesses tempos. Então, meu amigo, independente do que você conseguiu no passado, você tem que preservar as conquistas do passado. A tua loja ou a tua pequena e média rede, ela precisa ser sustentável. Então, por exemplo, esse é um conteúdo especial que a gente, esse é um dos vídeos especiais. Vai ser sempre assim, você assiste o vídeo, faz uma avaliação para ver se você gravou tudo, para ver se você tem um aproveitamento interessante, e aí você segue adiante. O que mais? Nós teremos um outro vídeo especial também sobre o DRE, demonstrativo de resultado. Então, aqui você começa a ver DRE de um jeito que você nunca viu, você começa a analisar com cautela, você começa a analisar, vai ter planilha também sobre DRE, vai ter orientação com planilha, mas é muito importante a parte da fundamentação. É muito importante, por exemplo, quando a gente cria um recurso gráfico desse, você já tem noção, né? Você tem noção do faturamento líquido, depois o CMV, faturamento menos CMV igual a lucro bruto ou margem bruta, a soma dos dois, CMV mais lucro bruto ou margem bruta, dá sempre igual a 100. E aí começa um show de informação preciosa. Aí do lucro bruto sai as despesas. E aqui, quando a gente analisa o DRE, a gente já começa a fazer revelações, né? Por que o CMV está tão alto? Por que ele está... por que ele é tão alto? Por que ele é tão baixo? Que tipo de produtos você vende?
Então, atenção, não é jogar uma planilha, é importante entregar, orientar toda a fundamentação de um bom demonstrativo de resultado para que você comece a ter consciência e agilidade mental no DRE. E olha que informação preciosa aqui, ó, com ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio é quando o faturamento, que é a entrada, faturamento líquido, né, já tirados os descontos, que é a entrada, ele é igual às duas grandes saídas, que é o CMV mais as despesas. Olha que interessante. Se os dois vermelhos, CMV mais as despesas totais, se a soma desses dois for igual ao faturamento líquido, então aí nós temos o chamado ponto de equilíbrio, nem lucro, nem prejuízo. Você vai ver várias orientações importantes a respeito do ponto de equilíbrio. É claro que ninguém vai ter aqui orientação de alto nível para ficar no ponto de equilíbrio, né? Porque, afinal de contas, você não teria resultado. Mas é importante você conhecer, saber, é uma referência importante. É uma referência porque para você ficar longe dela e indo mais para a linha do lucro sempre. Então, DRE e também analisando com ponto de equilíbrio, isso te dá muito mais informação, orientação, reflexão e assim por diante. E você vai saber quando está negativo, quando está mais ou menos aqui no ponto de equilíbrio, né? Ou quando está positivo. E aí, nesse vídeo especial, a gente vai dar orientação, nesse e outros, né? Orientação sobre o que é resultado acima da média nacional, o que seria essa meta de ouro que o Gilson fala que só os ninjas conseguem atingir e assim por diante. Muito bem. Então, é importante que você tenha domínio desse DRE, porque você vai navegar por aqui, ou numa situação mais crítica, negativo, ou numa situação muito mais favorável. Muito bem, o diagnóstico tudo começa com o diagnóstico. Muito bem, o diagnóstico ele faz parte de algo mais amplo, que é o planejamento financeiro e a saúde da sua farmácia. É algo mais amplo, é algo mais profundo. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando sobre retorno do capital e tudo. Mas a gente, nesse módulo, nós vamos nos ater mais ao tema do demonstrativo de resultado e tal. Uma análise financeira mais ampla levaria em consideração também necessidade de capital de giro e tal, mas como seria muito conteúdo, nesse módulo especificamente nós estamos tratando do lado do DRE, se a operação, se ela dá lucro ou prejuízo, e vamos combinar que ela tem que dar lucro, e aí a gente vai fazer aqui, a gente vai se aprofundar nesse tema do DRE. Muito bem, que mais, Gilson? Que mais você tem nesse módulo especial sobre lucro ou prejuízo, o diagnóstico da sua farmácia? Nós teremos, olha que interessante aqui, ó, é um vídeo especial sobre cálculo aproximado da margem e do CMV. Aqui tem um errinho aqui, ó. Cálculo aproximado da margem do CMV, quando o CMV não é confiável. Atenção, cálculo aproximado da margem do CMV quando o CMV não é confiável. Como assim, Gilson? Olha só, quando o CMV não é confiável. Então, é quando a pessoa diz assim, ó, rapaz, mas eu não sei se o meu CMV é confiável ou não. É quando a pessoa não sabe se alimenta direito ou comete alguns erros, né? Comete alguns erros nos lançamentos. Então, esse é um vídeo muito especial onde a gente até orienta. Eu dou pistas sobre como é que você vai cheirar onde tem fumaça, tem fogo? Como é que você vai desconfiar que o teu CMV está sendo alimentado adequadamente ou não? Né? Então, é muito importante isso aqui, ó, até que você consiga fazer os ajustes, até que você consiga as informações do sistema de raiz. Então, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Ó. Esse material, cálculo aproximado da margem do CMV, aqui é uma planilha especial para que, aliás, é um filme, né? Um filme especial para que você consiga fazer um cálculo aproximado. Quer dizer, eu costumo dizer que o melhor número aliás, o pior número é melhor do que nenhum número. Então, se você não tiver CMV e não tiver margem, como é que você vai fazer o DRE? Né? Então, quando eu chegava e percebia que a pessoa tinha alguma dificuldade e que o CMV não estava totalmente fora do normal, então a gente ensina como é que faz um cálculo aproximado.
É aproximado. O melhor é quando você consegue essa informação do sistema de raiz. Tá? Agora, aproximado, e aí eu alerto, olha, é melhor do que nenhum número, mas você já começa. Quando você faz esse cálculo aproximado, você já consegue perceber se o teu CMV está muito alto, se está muito baixo. Se está muito alto, você vai ter margem pequena, margem baixa. Nunca esqueça que CMV mais margem é sempre igual a 100. Se está muito alto, você vai ter margem baixa. Se está mais baixo, você vai ter margem melhor. É da margem que sai a despesa. Então, a gente faz um cálculo aproximado e segue, mas aí já deixa uma recomendação para que ele consiga, comece a alimentar tudo direitinho e comece a identificar no seu sistema original de raiz, começa a conseguir as informações no sistema de raiz. Então, quando ele consegue essas informações, ele abandona o cálculo aproximado. Muito interessante isso. Muito bem. O que mais, Gilson? O que mais? Quais são os outros conteúdos importantes? Alternativas, é um outro vídeo especial, alternativas para deixar o DRE positivo. Os grandes indicadores, o impacto de cada um dos indicadores. Então, esse é um vídeo especial que a gente tem nós temos uma situação de prejuízo e aí a gente transforma. Mas transforma como, Gilson? Mexendo nos três grandes, fazendo mudanças nos três grandes indicadores: faturamento, CMV e despesas, nos três grandes. Meu amigo, eu não vou fazer como muitas empresas de consultoria fazem, ficar horas e horas e dias falando sobre o rol das despesas. É importante você conhecer a lista total das despesas. Agora, muito importante você saber se a tua despesa é alta, né? É muito importante você entender isso. O que seria um patamar muito preocupante, nada preocupante. Nesse vídeo, a gente começa a dar orientações, e aqui e você vai conhecer o potencial e o limite de cada um indicador. Por exemplo, se você está numa situação muito crítica, uma loja com uma dificuldade gigantesca, será que você vai conseguir resolver o tema do resultado na última linha, do resultado líquido na última linha, pela via das despesas? Será que você vai conseguir mexendo só nas despesas? É muito interessante isso. Bom, você vai perceber que as despesas é importante, mas você tem limitações. Será que você consegue pelo aumento de faturamento? Aumento de faturamento é importante, mas é um perigo. É um perigo se a loja estiver muito debilitada e você querer melhorar o resultado líquido na última linha, pela via do aumento do faturamento, dando mais descontos, fazendo promoções especiais, o risco de você cair numa armadilha definitiva é muito grande. Então, a gente vai dando orientações aqui, qual é o potencial e o limite de cada um desses indicadores. E aí, é interessante também você trabalhar mais ou menos simultaneamente, mas tem alguns que você deve trabalhar antes dos outros, né? Você vai identificar a importância desse item 2 aqui, do CMV, é muito importante. Então, meu amigo, nós estamos revelando, nesse lançamento aqui especial, nós estamos revelando detalhes muito importantes sobre a cultura dos indicadores da gestão de farmácia, sem dúvida nenhuma. Esse é um conteúdo muito interessante. O que mais? Bom, eu nem estou citando todos aqui, né? Estou citando alguns, nós não vamos citar todos aqui, mas alguns, os principais temas, né? Outro tema fundamental, um arquivo em Excel, simulações de resultado, como está e como pode ficar. Simulações de resultado, como está e como pode ficar. Esse é um arquivo bastante interessante. Nós vamos ter o arquivo e vamos ter o filme também. Olha aqui, um filme, vídeo orientando simulações de resultado, como está e como pode ficar. Esse é um tema muitíssimo importante, muito, muito importante. Então, eu sempre digo, você jamais vai perceber, jamais vai assistir o Gilson Coelho entregando uma planilha e dizendo, olha, é assim, você tem que estar assim, você tem que estar assado. Não. A planilha é interessante até para você entender, mas você tem que entender a fundamentação. Você precisa compreender a fundamentação. Você precisa compreender termos relacionados à cultura dos indicadores. Em que ambiente, em que circunstância que os números acabam acontecendo naquele momento, naquela empresa e assim por diante. Então, esse é um conteúdo também muito, muito especial. Muito. O que mais? Olha que interessante, como está e como pode ficar. Então,
tanto a planilha quanto o vídeo vai trazer revelações interessantes aqui, porque às vezes a situação da loja é uma situação muito difícil, muito crítica, né? E aí, mas a gente vai fazer algumas simulações, como está, como pode ficar, e aí tem algumas considerações assim, mas quando você começa a fazer esse tipo de exercício, de simulação, é como se você estivesse fazendo exercícios de cenários. E aí, de repente, você percebe, melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá, mas isso aqui eu acho que eu consigo, isso aqui eu precisaria. Então, você começa a fazer reflexão. Aqui você começa a fazer reflexão sobre a realidade, como está, e você começa a fazer reflexão, começa a buscar alternativas, você começa a fazer exercícios. Caramba, você não vai sair perguntando para todo mundo ou em busca de outras planilhas malucas aí da rua. Não, não, você está trabalhando com os indicadores da tua empresa, com os indicadores da tua loja, que é um DNA específico, é o teu DNA. É muito importante isso aqui, tá? Muito importante. E claro, sempre em busca do resultado. Você vai ver esse escudo do resultado muito presente em muitas apresentações nossas, né? Eu costumo dizer que se não tem resultado, a loja quebra. Ah, mas é uma loja maravilhosa, Gilson. Vai quebrar. Ah, mas era uma loja linda. Uma loja linda quebrada. Ah, mas uma loja muito interessante. Uma loja interessante quebrada. Não importa. Quando cravei esse tema do resultado, e quando eu desenvolvi esse escudo aqui, isso faz parte da minha trajetória de consultoria de quase 30 anos. Isso é um trabalho muito importante. Se a loja não tem resultado, ela vai ter interrupção. E quando ela não tem resultado, ela vai ter interrupção, vai acabar quebrando com trauma. Então, o resultado é tudo. O resultado é uma bênção. Resultado é uma bênção. O proprietário de farmácia no Brasil, ele se ocupa com muita coisa, mas ele tem muito empenho em muita coisa e pouco desempenho. Como assim, Gilson? Muito empenho e pouco desempenho. Muito empenho, faz 1001 tarefa. Agora, essas tarefas agregam valor, essas tarefas te trazem o resultado que você tanto precisa. Então, é muito importante colocar o resultado na ordem do dia. O resultado tem que fazer parte da tua mentalidade, do teu mindset, da tua rotina, uma rotina baseada em resultados. Muito importante isso. Muito interessante. Ok, lucro ou prejuízo. E o que mais? Olha aqui. Mais temas, Gilson. Tem mais temas importantes, mais vídeos? Tem. Olha só. Depois das análises, isso aqui é uma consideração muito interessante. Depois das análises, né? Fez as análises, os cenários e tudo isso faz parte desse módulo, prejuízo ou lucro, diagnóstico da sua farmácia. Depois das análises, olha que interessante, vai quebrar, vai sobreviver ou vai prosperar? Então, depois das análises, vai quebrar, vai sobreviver ou prosperar? Digamos que você fez o diagnóstico e a loja está muito bem. Olha aqui, está no azul, né? Olha aqui, isso aqui é como se fosse um mostrador, né? Então a loja está muito bem, vai prosperar. Bom, então está tranquilo, né, Gilson? Olha que interessante, não se acomode. É porque pode dar lucro, mas pode ser um lucro mais baixo, né? Você aqui não se acomode. Olha que interessante. Comece a desenvolver um espírito de empreendedor, né? Vai se acomodar? Eu costumo dizer que empreendedor não tem teto. Empreendedor não tem teto. Tá, quanto que sobra por mês? 5.000? Poderia ser 10. Para você que é empreendedor da tua farmácia. Poderia ser 20, poderia ser 40, poderia ser 80. Mas como assim, Gilson? Contanto que você queira, contanto que você entenda, contanto que você tenha uma jornada bacana, uma jornada interessante de desenvolvimento. Né? Não se acomode, não diga não à mediocridade. Então, se tiver bom, a gente vai tornar ainda melhor. Então, aqui, vou te ajudar. A gente ajuda para que você consiga transformar a tua loja numa loja modelo. Como assim, Gilson? O resultado já está bom, o resultado já está bom. Mas aí a gente vai te ajudar para transformar essa loja numa loja modelo.
A gente vai te dar muitas orientações para que você consiga um modelo de gestão diferenciado, com o teu DNA. Você é protagonista. Olha só, e aí você tem uma loja modelo, daqui a pouco vai ter mais do que uma, e aí você vai ter um bom modelo de gestão, aí finalmente você multiplica o modelo. Olha que interessante. Muito interessante isso aqui, ó. Mas não se acomode, deu bom, o resultado está bom. Assim, não, não, por quê? Você é um empreendedor, eu estou aqui para te ajudar, ó. Será tema, o assunto de loja modelo será tema de lançamento. Esse vai ser um dos temas de lançamentos especiais que a gente vai fazer aqui. Nós vamos desenvolver isso com mais profundidade e você vai ter conteúdos assim maravilhosos aqui para a gente continuar expandindo esse assunto. O que mais, Gilson? O que mais? Esse assunto vai estar nos lançamentos, agradou, né? O que mais? Farmácia modelo, plano de expansão, aí depois, mas digamos que eu já esteja, o plano de expansão que eu quero dizer aqui agora, digamos que você já tenha uma pequena ou média rede e tal, você já tem, e você vai melhorar ainda mais o teu resultado com um plano de expansão. Olha que legal isso aqui, ó, a forma do sucesso no varejo farma, para você fazer um plano de expansão, de nível, etc, etc. Recurso, modelo de negócio, desenvolvimento de um bom modelo de negócio, gente qualificada. Meu amigo, isso aqui também vai ser tema de lançamento que nós vamos colocar aqui. Olha que interessante isso, também vai estar no nosso hall de assuntos de lançamento. Eu espero que você esteja entendendo assim, a universidade corporativa, com esse conceito de Smart PDV Pharma, ela vai te dando fundamentação. Ela inicia um processo de revolução e vai fazendo com que você consiga evoluir ao longo de uma jornada interessante. É claro que você precisa definir até onde você quer chegar, é importante que você defina quais são as suas metas, qual é o teu propósito. A gente pode ajudar. A universidade é a grande base. Bom, e digamos que o resultado deu assim, ó, tá vendo aqui o amarelo, ó, nem lucro, nem prejuízo. Ou então, alterna lucro com prejuízo. Bom, se alterna lucro com prejuízo, isso é muito comum, por exemplo, tem alguns meses que dá lucro, tem alguns meses do ano que vai dar prejuízo na certa, janeiro, fevereiro, até dezembro, às vezes, dá prejuízo também, porque o faturamento é maior, mas as despesas são muito altas, ele não fez o provisionamento, tem uma série de problemas. Mas então, numa situação como essa aqui, ó, não aceite, não fique nisso, não aceite a mediocridade. Como assim, Justo? Não aceite ficar nesse mais ou menos. Não, mas também não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Homem de Deus, vai trabalhar o mês inteiro para ficar num empate, um pouquinho além do empate. Eu costumo dizer, olha que interessante, vou voltar a figura aqui, ó. Eu costumo dizer que o ideal é que você tenha um resultado líquido na última linha, ideal, no mínimo de 10%. No mínimo de 10%. E aí, quem conhece, no nosso caso, né, a gente sempre trabalha no caso da consultoria, com execução assistida, então aí é nível bem elevado de resultado. Então, por que isso? Porque se você tiver 2, 3, 4, cai um pouquinho em faturamento, abre um concorrente novo que faz umas maluquices no começo, ou abre um concorrente que é meio enjoado, aí você não tem bala na agulha, você não tem recurso suficiente para competir, então você fica numa situação de muita fragilidade. Não aceite qualquer número. Tá mais ou menos, vai sobreviver ali, ó. Não, para tudo, e vamos revisar essa mentalidade. Diga não aceite a mediocridade. É muito importante isso aqui, ó. Porque, como assim, Gilson? Meu amigo, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Para começar, você está numa universidade corporativa, num ambiente smart PDV, um PDV inteligente que pensa, que raciocina, você não está sendo teleguiado, você tem conhecimento específico sobre varejo farma. A gente vai estar ajudando e vai ajudar você a ser protagonista de uma jornada de sucesso. Nós estamos te dando tecnologia e informação. Se você gosta de estudar sábado, você estuda. Se você gosta de estudar domingo, você estuda. Olha que interessante. Fizemos o lançamento da Universidade Corporativa. No dia seguinte, já apareceram perguntas do tipo, mas que horas são as aulas?
Olha que interessante essa pergunta. Que horas são as aulas? A Universidade Corporativa está à sua disposição na hora que você quiser. Se você quiser assistir de manhã, à tarde, à noite, você vai ter tutorial, vai poder tirar dúvida, mas você não é protagonista só da jornada da tua loja, você é protagonista também de uma jornada de desenvolvimento. Você vai definir como é que você quer. Ah, se você tem insônia e não consegue dormir direito, você pode estudar se você quiser. Ah, sábado e domingo é um dia que você está tranquilo, que você tem tempo. Você define a jornada, você define a intensidade. Olha que interessante. E você vai ter a disposição, né? Nós tivemos o cuidado de selecionar conteúdos permanentes, conteúdos de lançamentos. Então você vai ter muita informação preciosa aqui, ó. E claro que você vai dizer não à mediocridade. Nós vamos, aos poucos, você vai perceber que a gente vai estar sempre flertando com o próximo nível, flertando com um nível mais elevado, um nível mais evoluído, né? E assim por diante. Aqui, nesse assunto, nesse tema, é importante você entender o seguinte, ó, não aceite a mediocridade. Não aceite qualquer nota, não aceite qualquer resultado. 2% está bacana, 5%. Tem muita gente que tá quebrando, eu estou com 5%, então está bom. Não aceite. Não aceite. Olha a diferença aqui. Ó. Sofrência na execução e no resultado de varejo farma, ou excelência. Quem está acostumado a ter um resultado muito baixo, o diagnóstico vai revelar isso, ele nem chega a ter sofrência para mim, mas ele não chega a ter sofrência porque ele já está acostumado com aquilo, já acostumou, não está bem, mas ele já acostumou. Então, é muito bacana quando você começa a trabalhar, a universidade vai te ajudar muito nisso, começa a trabalhar uma mudança de mentalidade. Peraí, mas eu tenho recurso, eu tenho aqui as informações ao alcance da mão, na hora que eu quero, ao alcance de um clique, né? Com o celular que você tem. Então, você vai perceber que você tem muita coisa à disposição, você tem uma revolução para fazer. Então, ó, estabelece um padrão novo, alta performance. Não vai aceitar a mediocridade. Né? Alta performance como padrão, obsessão pelo melhor desempenho, obsessão por um resultado diferenciado, acima da média, ó, obsessão pelo 100%. Não aceite. Eu costumo dizer que a mediocridade, né? A mediana é quando você tem a mediocridade como padrão, aceita qualquer coisa, ó, você aceita qualquer desempenho. E o desempenho que você aceita para você mesmo, o número que você aceita para você mesmo, isso acaba impondo uma realidade para todos aqueles que estão no ambiente da tua loja. É muito importante o que a gente está falando aqui agora. Então, a mediocridade é a média dos fracos, mas homem de Deus, mulher de Deus, olha que interessante isso aqui, ó. Não aceita a mediocridade, não. Então, fez o diagnóstico? Caramba, fiz, descobri como é que está, mas daqui para frente agora eu tenho uma base de informação, de conhecimento que me leva para outros níveis, né? Bom, e se você fez todo o trabalho de diagnóstico e se deu assim, ó, se deu que vai quebrar? Então, claro, você vai perceber aqui nos vídeos, nesse material todo maravilhoso que a gente está mostrando aqui, você vai perceber que tem muita orientação de como está, como vai ficar, você já começa a fazer a transformação. Mas digamos que seja uma situação muito ruim, uma situação extrema. Aí pode ser até uma situação de lojas críticas. O que seria isso, Gilson? Uma loja crítica é uma loja que está numa situação muito ruim, muito difícil. Então, nós teremos um vídeo especial falando de lojas críticas, quais são as bases, qual é o tripé que precisa ter para que você transforme uma loja crítica numa loja rentável e tal, tal, tal. Esse é um vídeo muito, muito especial, que te alerta muito sobre... Meu amigo, eu costumo dizer que uma loja crítica é como se fosse uma situação de UTI. As UTIs modernas, elas conseguem salvar muita gente. Tá, mas quais são os ingredientes, Gilson? Você vai perceber, esse é um vídeo muito importante. As UTIs modernas têm protocolos, elas têm gente qualificada, elas têm sentido de urgência. Bom, nesse vídeo aqui você vai encontrar quais são os 3 ingredientes
que você precisa ter, né, os indicadores todos para transformar uma loja crítica numa loja rentável. Muito bem. Ô, Gilson, mas digamos que seja uma situação extrema. É a loja crítica em situação extrema e tem um sinal vermelho, tem uma sirene, urgência absoluta. Bom, aí eu costumo dizer que uma loja crítica é quase como se fosse assim uma situação de UTI extrema, né? Então, aí você precisa de um especialista. É importante você ter um especialista que ele tem mais experiência para te ajudar, para conduzir. Ele vai ajudar você, é como se ele desse uma acelerada no teu processo de protagonismo, no teu desenvolvimento. Se informe. Então, se informe aqui no nosso site, no YouTube, se informe sobre consultoria com execução assistida. Muito importante isso aqui. A universidade está te dando uma base especial, mas a consultoria com execução assistida é como se fosse uma situação de UTI, que você vai ter todo um aparato de exame, de acompanhamento, monitoramento. Isso aqui é muito, muito importante. Olha que interessante. O importante, se informe, nós somos uma empresa especializada em consultoria com execução assistida. Aprendi isso no Japão. O japonês diz que 92% dos projetos fracassam na execução. Então, é muito importante. Nós temos toda uma revolução, mas esse é o ambiente de execução assistida, onde a gente praticamente carrega você ao longo da trajetória, um ambiente de extrema urgência. Loja crítica com extrema urgência, ela está em situação muito fragilizada. Então, numa situação como essa, a consultoria com execução assistida realmente faz uma diferença gigantesca. E aí você pode conversar com a gente sobre isso. Muito bem. Futuros lançamentos mensais. É importante que você pesquise, por favor, no nosso site. Pesquisa, está tudo lá no espaço da nossa Universidade Corporativa. Tem um botão verde lá no site que fala Universidade Corporativa Smart PDV Pharma. Veja quais são os próximos lançamentos. Você pode entrar em qualquer momento do ano. Você vai ter acesso ao que já foi lançado e vai ter os lançamentos futuros. Mas entre o quanto antes, porque quando chegar mais lá para o meio, daqui a 5, 6, 8 meses, vai ter muito lançamento. Vai ter muita coisa, mas você pode, mesmo se você entrar daqui, se você entrar no mês 11, depois da inauguração da nossa universidade, você vai ter um ano para usufruir dos conteúdos. Em qualquer momento, você vai poder usufruir dos conteúdos. Então, a minha recomendação, acompanhe os lançamentos futuros, esses lançamentos que já traduzem, que significam uma revolução, né? Eles, juntamente com os conhecimentos permanentes que estão lá, tem muita coisa revolucionária no nosso trabalho. Meu amigo, é que interessante. Esse módulo que a gente está fazendo o lançamento aqui oficialmente hoje, o que eu procurei fazer é dar a você uma ideia dos conteúdos que tem nesse módulo de lançamento especial. Dá lucro, dá prejuízo à minha farmácia, como é que funciona quando a gente faz o diagnóstico. Muito interessante. Quando a gente analisa a pirâmide hierárquica de uma farmácia, nós temos 3 níveis, né? Nós temos o nível estratégico, nós temos o nível tático e o nível da base, que é o nível operacional. Todo o nosso trabalho é um trabalho orientado para fazer com que você seja o protagonista de uma revolução na sua empresa. Você seja o protagonista. Olha só, conhecimento específico sobre gestão de farmácia, aqui você não vai ver a gente orientando. Eu não sou um alienígena de outro segmento que caiu aqui. Não. A gente está há quase 30 anos no canal Pharma, estudando, pesquisando, fazendo um trabalho diferenciado. Você tem acesso a informações, você tem tecnologia, e se você, em algum momento, está gostando da universidade corporativa e se você quer mais velocidade no tratamento, aí você pode consultar a gente sobre a consultoria com execução assistida. Muito bem, uma jornada de conhecimento e de transformação. Eu espero que você tenha gostado desse lançamento, esse tema, esse módulo de lançamento, onde a gente fala lucro ou prejuízo.
diagnóstico da sua farmácia. Meu amigo, esse módulo ele inaugura uma etapa importante, porque a pessoa que for consumir esses conteúdos, o profissional que for consumir esses conteúdos, vai poder consumir 1, 2, 10, 50 vezes, se quiser, no ambiente que achar mais adequado, no dia que achar mais adequado, na hora que achar mais adequada. Nós temos um ambiente AVA, ambiente virtual de aprendizagem, que não deixa nada a desejar para os melhores sistemas de aprendizagem pela web que tem no mundo. Então, seja muito bem-vindo. Esse vídeo foi só para dar uma ideia desse módulo. Preste atenção nos nossos futuros lançamentos, consulte a nossa Universidade Corporativa, se inscreva o quanto antes, porque nós temos muitos conhecimentos preciosos para transformar a maneira como você vai fazendo a gestão da farmácia, cada vez mais profissionalização, menos amadorismo, transformar o resultado da tua farmácia. Quero muito agradecer a você por esse momento especial. Continue, por favor, se você puder, não esqueça de curtir esse vídeo aqui no YouTube. Nós temos crescido muito no YouTube. Dê uma curtida aqui e a gente se vê nos próximos lançamentos, tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço.